Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Sobrevivendo na Turquia. Hoje eu vou conversar com a professora de artes Gabriela Catan, que se casou com um palestino nascido no Líbano, com quem teve um filho, o Moisés, nascido no Brasil, hoje com 5 anos de idade. O caso da Gabriela é o seguinte: o casal morou um tempo no Brasil, na Espanha, depois no Líbano e se mudaram de volta para o Brasil. E foi no Brasil também que o casamento terminou. E em setembro de 2022, o ex-marido viajou sozinho com o pequeno Moisés para o Líbano, com a promessa de levá-lo de volta para Brasília. Mas ele faleceu ainda no Líbano, antes de voltar com a criança. Moisés então ficou com os avós paternos no Líbano, que, segundo Gabriela, a impede de buscar o filho de volta para o Brasil. Ela alega que, ao procurar pessoalmente o Consulado-Geral do Brasil em Beirute, não obteve o suporte necessário das autoridades brasileiras para ajudar a expedir o retorno da criança. Vamos saber um pouco mais dessa história que muito me intrigou. É a primeira vez que temos aí um falecimento, né, Gabriela? Sinto muito, tá? Vamos começar por aí. Sinto muito pelo seu filho estar retido no Líbano, pelo que eu entendi, não tem nenhuma, não existe nenhum suporte legal para essa criança ainda estar no Líbano, né? Nós vamos chegar lá. Então me conta, minha querida, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Dani. Obrigada pela oportunidade de falar. É isso mesmo. Meu nome é Gabriela, eu sou professora de artes visuais, eu trabalho na rede pública aqui do Distrito Federal. E eu vou falar um pouco, né, tentar resumir essa história de anos. Conheci ele na internet, eu tinha uma amiga que já conversava com ele e essa minha amiga falou muito bem dele. E eu senti confiança por ela já conversar com ele, como se ela já conhecesse ele. E na época eu estava fazendo faculdade na Universidade de Brasília, na UNB, e ele fazia doutorado na Noruega. Ele estava fazendo intercâmbio na Noruega, né? Ele era pesquisador do HIV. E aí começou simplesmente a minha fantasia aí, né? Eu sentia de longe o perigo, só que ao mesmo tempo eu não tinha coragem de contar para ninguém, né? Eu ficava escondendo, é muito comum isso, porque o meu medo é de que alguém me alertasse. Eu estava muito apaixonada, era uma dependência muito grande que eu tinha dele. E aí a gente ficou namorando pela internet. Só para entender, Gabriela, você estava no Brasil e o ex estava onde? Ele estava na Noruega, mas Na ele era um Noruega. intercâmbio, porque ele fazia doutorado na Complutense de Madrid, Qual era universidade. a sua idade na época? 24 anos. E ele tinha 28. 28, tá. 28, Então vocês estão isso. de conversinha pela internet, uma amiga que foi alcoviteira, sempre tem uma, né, Gabriela? A amiga estava de namoro com ele também? Não, eu acho que não, ela era casada e tudo, mas Ok. eu acredito que ela tinha interesse dele dar atenção para a filha dela, mas a filha dela não queria, e aí ela jogou para mim. Essa eu aceitei assim de bom grado. Você falou uma E coisa muito interessante. Eu estava com medo de ser alertada, porque eu não queria sair daquela ilusão. Hoje você reconhece isso de verdade? nossa, total, total. Não é só no caso de relacionamento à distância, né, com árabe, seja lá quem for, com brasileiro, geralmente quando a gente tem essa dependência emocional, eu digo por mim, a gente se protege porque se uma outra pessoa vê, às vezes você não quer sair daquele ciclo, né? Você não quer ajuda. E aí eu não falava, só quem sabia mesmo era a minha irmã, a minha mãe sabia pouco, né? À toa que quando ele decidiu vir para o Brasil, porque ele ia pagar uma passagem para mim para Paris, para se encontrar com ele, tipo, pegar o meio caminho, ele ia da Noruega para Paris. E aí eu fiquei com medo de ir. Na verdade, eu fiquei um pouco insegura por causa da língua, que eu não tinha nem o espanhol na época. E eu falei, não, se você quiser, você vem até mim. Sempre tem essa coisa assim da pessoa falar, não, ele veio até mim, como se isso pudesse proteger a mulher de certa forma, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro que diminui muito as questões de alguns riscos, mas isso também não impede, né, da gente sofrer algumas coisas específicas, igual eu vou dizer aqui. E aí ele chegou no Brasil depois de... Foram 8 meses conversando. Já me pediu um casamento quando chegou. A gente dormia em quartos separados no hotel. A gente viajou para Rio e São Paulo e também a gente ficou em Brasília. Foi mais ou menos quase um mês que a gente ficou viajando. Aquela viagem de sonhos, parecia que ele era muito rico, porque ele também já me ajudava financeiramente, né? Eu quase larguei a faculdade
Federal para poder ficar com ele na Europa. Graças a Deus, que Deus me deu o mínimo de juízo, porque eu falei, na época eu pensei, nossa, eu ralei tanto para entrar em vestibular, Enem, e agora abrir mão assim. Graças a Deus eu não fiz isso. Deixa eu te Mas, perguntar, com que passaporte ele viajava? Qual o passaporte que ele tinha? então, o passaporte dele era, né, e ainda é palestino refugiado. E esse passaporte na época do Líbano, isso 2024, tem 10 anos atrás, não era um passaporte normal, era como se fosse um livro, assim, sabe? Ele tinha essa curvinha, assim, sabe? E as folhas eram meio rasgadas e era todo escrito à mão, não tinha nada eletrônico. Então, o que que acontecia? Quando a gente chegou para viajar, até dentro do Brasil, quando ele já estava aqui, ele estava com visto, que ele pegou na Noruega e tudo, estava tudo certo. Para a gente, por exemplo, Brasília, São Paulo, Brasília, Rio, Rio, São Paulo, a gente ficava às vezes 40, 50 minutos eles olhando, achando estranho, achando que era tipo uma coisa falsificada, sabe? Porque realmente era uma coisa muito mal feita, sabe? Não era igual o dos libaneses, por exemplo. Hoje já é Não. diferente. Hoje você Hoje entende eles. muito bem a É, situação do seu ex, sim, né? Né, o que é um palestino, no caso, eles não têm um lugar nesse mundo, isso, exatamente. É né? Eles muito são triste. refugiados, onde eles vão, eles são refugiados, que é o X da Exatamente. questão aqui. Você sabia disso? Então, na época, antes mesmo da gente se conhecer pessoalmente, ele já falava, bem no começo, ele, olha, eu sou refugiado, sou palestino e tal, você se importa? E eu não tinha muito conhecimento. E para mim, não importava a questão da nacionalidade da pessoa. Porque eu era, e também eu era muito leiga, né, sobre isso. Para mim era importante eu gostar dele, ele gostar de mim. E depois, quando a gente começou a namorar, ele disse, olha, para mim não dava para casar com uma pessoa libanesa, uma mulher libanesa, porque elas são muito exigentes, elas nunca aceitariam por eu ser palestino, De maneira nenhuma. eles nunca aceitariam porque, além de eu não poder, da minha nacionalidade, passar para os filhos, que seriam palestinos também, né? Elas exigem que a pessoa tenha uma casa, que o homem tenha uma casa, que o homem seja totalmente provedor. E por eu ser palestino, eu não consigo empregos bons e tudo, né? Não é à toa que pessoas da família dele chegaram a trabalhar 2 anos no Líbano sem receber nada. Sem Isso. receber nada, achando que ia receber como se fosse escravo mesmo. Eu estou muito E, preocupada com seu filho lá, por isso que eu te chamei, tá? Na hora que eu vi um sim, palestino refugiado no Líbano, para vocês entenderem, pessoal, eu vou chegar na história, eu sei que vocês gostam da história, mas isso é um canal de alerta, então eu preciso passar essa sim, informação para vocês, tá? Que veio muito bem-vindo com o caso da Gabriela. Infelizmente, a etnia palestina, os palestinos não têm um território para chamar de deles. Eu sei que é uma coisa inflamatória no momento, por causa da guerra Israel-Gaza e tal, mas isso aí infelizmente, é uma realidade, tá? Que os palestinos, onde eles vão, eles são refugiados. Por exemplo, esse senhor nasceu no Líbano. Ele não ganha a cidadania? Jus solis. O Líbano e outros países do Oriente Médio não vão dar nacionalidade para um palestino em sua terra. Não vão dar. No máximo, um RG para ele poder transitar dentro do país e olhe lá. Eles não têm direito à saúde, à escola, a benefícios do governo. Eu estou muito preocupada com seu filho lá, com os palestinos refugiados no Líbano, que eles não têm direito a nada, tá? Então, vocês às vezes estão pensando aqui, o rapaz nasceu no Líbano. É a mesma coisa de não ter nascido. O Líbano nunca vai dar uma nacionalidade para ele, a não ser que seja filho de libanês, filho do pai. É assim que você isso. consegue a cidadania no Líbano, através do pai, não da mãe, do pai, ou se casar com um libanês, você consegue a cidadania também. Essas duas vias. Jus solis, o que significa isso? Nascer no país não te confere a cidadania libanesa, muito menos de um palestino, infelizmente, tá? E Isso, lembrando que eu não estou falando aqui que eu estou sendo preconceituosa, é uma informação que eu estou passando para sim. vocês. Só um detalhe que você falou sobre a questão da nacionalidade. Eu conheço pessoas palestinas lá que vieram para o Brasil, né? Inclusive no último ano lá eu conheci algumas pessoas que vieram para o Brasil para ter o filho no Brasil através do SUS de forma gratuita, para poder dar a nacionalidade para o filho como brasileiro, para não poder pegar a Palestina. Então isso tem demais, especialmente em São Paulo, né? Que eles saem muito para poder ter os filhos no Brasil. Aí eu casei na Espanha, depois
A gente se organizou para casar na Espanha. Eu casei no papel, tudo certinho. Depois eu fiz não sei o nome específico, mas como se fosse a transferência aqui para o Brasil. Registrei no Brasil também, nosso casamento. O que que acontece? Quando a gente casou, em Madrid, eu fiquei pouco tempo lá porque eu sou muito certa com as coisas. Eu fiquei só os 3 meses e eu quis pegar meu visto, porque eu poderia ter ficado lá e depois ter me organizado, igual tem muita gente faz. Eu não, eu preferi voltar, buscar meu visto aqui e depois retornar à Espanha. Só que eu vi a dificuldade, a vergonha que eu também passava com o passaporte dele nos aeroportos, né? E eu que insisti muito mais do que ele para poder ter a nacionalidade brasileira. Eu, não, você tem direito, você vem para cá e fica aqui e tudo. E aí que meu inferninho começou. Por quê? Ele ficou com essa ideia de ficar aqui no Brasil, a gente, né, casados, morando juntos, e ele continuar estudando. Só que acabou que ele ficou 4 anos aqui comigo e só eu trabalhava, né? Eu como professora e tudo, e eu fui ficando esgotada. Por quê? Eu comecei a ver, conhecer a pessoa, né? Hoje eu penso assim, pelo amor de Deus, por que que eu casei tão rápido? Mas na verdade eu fui muito convencida de que pra gente ficar junto a gente tinha que casar, mas não precisava. Eu podia ter ido pra lá, conhecia a família, se fosse o caso, ele vinha até a gente se conhecer melhor. Mas eu tava muito envolvida já, Dani, já tava assim num nível, e eu só percebo isso hoje, né? Um pouquinho antes da pandemia, quando a gente fez 3 anos de casado, ele ficou insistindo muito para engravidar, porque os árabes têm essa questão Eles falam até assim, ah, a vida tem que continuar. Então, assim, independente se você tem condição ou não, a vida tem que continuar. E aí, isso para mim não entrava na minha cabeça. Como assim a vida tem que continuar? Você tem que dar uma qualidade, você tem que ser responsável, né? E assim, eu sou cristã, então eu tenho muito isso claro na minha cabeça, sabe? Que a gente tem que ser responsável né, pelas pessoas e tudo. E aí foi numa insistência muito grande, eu tinha adoecido, porque ele ficava em casa, eu trabalhando horrores, né? Porque professora no Brasil a gente tem uma demanda muito alta. E aí eu acabei entrando em depressão, e na época que eu engravidei, eu tava assim, pensamentos muito ruins, só que eu tava sendo medicada, cuidada por uma equipe, né? Psicólogo, psiquiatra, mas não era um momento bom para engravidar. Mas aí veio meu filho, e a Antes gente de eu decidiu. perguntar do filho, peraí, e por que que o rapaz não Ah, trabalhava? porque. Ai, gente, já dá até raiva. Ele escolhia muito. Eu já tinha conseguido trabalho para ele dar em escolas, trabalho de escola. Ele queria escolher um bom trabalho, só que é a questão. O doutorado dele na Espanha já estava sendo legalizado, só que ele não tinha terminado. E a graduação dele, que foi na Federal do Líbano, e o mestrado também. Só que aqui não era válido. Ele não conseguiu Mas equivalência. só que assim, ele falava 5 línguas, ele podia ter trabalhado de N coisas, e eu sempre querendo dar uma de mãezona, a salvadora da pátria e dos oprimidos, ia atrás de trabalho para ele e tudo, e nada, né? Nunca tava bom, sempre tava ruim, a gente chegou a vender uns negócios, nunca tava suficiente para ele, porque ele falava que era desvalorização, sabe? E eu lá, né, E me acabando você, de e trabalhar. você acabando de trabalhar. Isso. Aí ele ficava, não, minha família vai mandar. E às vezes a família mandava assim, a cada 4 meses, US$ 100, US$ 200. E aí eu comecei a ver onde é que eu tava. Só que meu filho já tinha nascido. E ele teve uma oportunidade para trabalhar. Ele era químico, né? Químico físico. Oportunidade de trabalhar em Curitiba. A gente vendeu tudo de casa praticamente e fomos para Curitiba. Só que foi no meio da Hum. pandemia e aí o trabalho dele foi cancelado. E aí, eu com Nossa. uma criança de 9 meses, no meio da pandemia, Curitiba é tão caro quanto aqui em Brasília. E aí eu falei assim, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer brigadeiro. Eu peguei o único dinheiro que eu tinha, eu falei assim, vamos investir nesse brigadeiro, vamos vender na rua, porque tinha pessoas na rua, né? E eu enrolei os brigadeiros, tudinho. Morta de cansada, tipo, amamentando, porque a gente, quando amamenta, a gente demanda muita energia nossa, né? E eu Nossa. falei, Dani, agora, o nome dele era Dani. Eu falei, Dani, agora você pega e vende na rua. Ele não vou vender nada na rua, não. Aí eu, como é que é? Ele não vou vender nada na rua, brigadeiro na rua. Eu falei, pois então a gente vai separar, porque eu não vou ficar com um vagabundo, desculpa a palavra, sem trabalhar aqui. Não vou ficar com uma pessoa que tá fazendo nada. E aí eu decidi separar dele. Foi a nossa primeira crise, assim.
Acabou que ele conseguiu um trabalho lá no Rio Grande do Norte. A gente ficou 6 meses em Curitiba e fomos pro Rio Grande do Norte sem nada, porque ele tinha conseguido um trabalho lá. Primeira vez que ele foi atrás de um trabalho mesmo, ele conseguiu, mas era no supermercado. Aí eu lá com a criança pequena e tal. Nossa, ele ficou só um mês nesse trabalho. Um mês. É o único registro de carteira que ele tem, é um mês nesse trabalho. Deu um mês, ele falando com os pais dele que estava muito ruim, tá no Brasil, que estava não sei o quê, muita dificuldade, porque a realidade de Curitiba e Brasília é totalmente diferente do Rio Grande do Norte, ainda mais na cidade interior. E aí a família falou: não, vem pra cá, a gente manda passagem e tudo. E aí foi isso, a gente pegou, foi pro Líbano. Uma coisa que é muito importante é que quando a gente começou a namorar e a gente se casou e tudo, ele tinha certeza absoluta e me convenceu que a gente jamais iria morar no Líbano. Jamais, ele não queria. Ele já morava há mais de 8 anos na Europa, se eu não me engano. Ele já tinha feito residência, intercâmbio na França. Então, assim, ele já estava mais acostumado com a vivência europeia. Então, eu achava ele muito diferente dos outros árabes, entendeu? Eu falei, não, é como se eu achasse que a cultura dele tinha sido arrancada dele, sabe? E aí, quando ele chegou no Líbano, que era uma ideia assim, passageira, só na questão de pandemia, ele conseguiu um emprego lá na Universidade do Oriente Médio, é MU. É um internato que fica lá no Líbano, né? Parece um oásis, é maravilhoso esse lugar. E ele conseguiu trabalhar como professor universitário de Química e Física. No Líbano? No Líbano, quando a gente estava Olha, lá. olha. Ele conseguiu um trabalho lá, porque como a graduação, o mestrado ele era de lá e tudo, rapidinho ele conseguiu. Aí foi onde tudo começou, assim, porque eu fiquei um mês na casa da minha sogra. Aí que eu comecei a ver as questões. Por quê? Ela ligava todos os dias pro Dani, quando a gente estava junto aqui no Brasil. Até lá no Rio Grande do Norte, enfim, ela ligava todos os dias. Eu achava estranho. Eu falei, cara, como é que você liga todo dia para sua mãe? Isso não é normal. Porque não sei o que, minha mãe me criou, não sei o que, ela só. Só que lá no Líbano, mesmo eu fiquei quase 2 anos lá, um ano e meio. Nossa, eu sofri tanto que nem. Sabe quando apaga as coisas assim na minha cabeça? Nem Sim. lembro a data exata. E aí eu comecei a aprender palavras, frases, e eu fui vendo o que que era, entendeu? E eu falei, meu Deus, como é que eu fui me envolver com uma pessoa que eu não sei a língua, tipo, original, né? Mesmo ele falando português, que ele aprendeu português mais por causa de mim, né? Meu incentivo. E aí eu comecei, tipo assim, eles são muito receptivos, eu era muito bajulada, só que ao mesmo tempo estavam metendo pau em mim, porque eu comecei a perceber, né, tipo, nas frases e tudo, no jeito, na entonação, eu já percebia se a pessoa estava brigando ou não. A universidade, essa EMU, ela oferecia benefícios, assim, tinha uma casa maravilhosa e tal, para quem era professor. Mesmo o Líbano em crise, a gente tinha energia 24 horas, porque o Líbano não tem energia 24 horas. Inclusive aqui na Embaixada de Beirute, quando você vai numa casa muito tradicional libanesa, algumas pessoas, né, elas desligam a luz por 1 hora. É uma coisa assim, então. E lá eu ficava louca, né? Tipo, quando acabava a luz, depois de acostumando a luz, vai voltar. E esse período que eu tava lá no Líbano, tá uma crise, né, ainda, horrível. Meu filho era bebê e, tipo, não tinha leite. Meu filho foi pra lá, a gente foi com 1 ano e pouquinho, e ele ainda tomava leite, né? Eu dava no peito também, mas ele começou a tomar leite de mamadeira. Aí a gente ia nas farmácias, aí a gente queria comprar, tipo, 3 latas de leite. Eles não deixavam. Eles não, porque vai acabar. Porque o valor, a inflação aumentava todo dia. Era um negócio assim, você pagar um leite, você paga assim com tantão de dinheiro. E aí eles preferiam deixar para vender no outro dia, porque ia aumentar o valor. E aí não achava remédio básico, não achava. Eu comecei a ficar assim, horrorizada. Aí, essa universidade tinha uns benefícios, por exemplo, o Dani foi orientado a fazer os trâmites lá do trabalho dele como brasileiro, com passaporte brasileiro. Por quê? Essa universidade, ela dava uma passagem para a família do trabalhador, né? Para o país de origem dele, porque lá, por ser um internato internacional, tem pessoas de diversos lugares do mundo, né? E aí falaram para ele, não coloca o seu passaporte palestino,
Primeiro por causa dos benefícios, né, por você ser palestino e tudo, e também para você ter direito a umas passagens para o Brasil todo ano nas férias, como se fosse para visitar a família. E Uhum. assim foi feito, né? Então, todo ano a gente tinha esse direito de ir para o Brasil. E, de certa forma, me dava um conforto, assim, de vir para o meu país e tudo. Então, vocês E aí, quando tinham esse recurso, né, da universidade que pagava as passagens sua, do Isso, marido e do bebê, no caso, né, isso. para ir para o Brasil. Uhum, Vocês tinham alojamento, acomodação da universidade. Isso é muito isso. legal, né, Gabriela? Isso é bem E legal. E nesse ponto você já estava feliz? Você estava bem adaptada no Líbano? Como estava? não, não tava. Porque assim, a relação ela já estava desgastada, né? E aí eu entro num país que é muito diferente. Apesar que lá tinham diversos brasileiros que eu consegui fazer uma certa amizade, e tudo, mas eu não sei, devido ao tempo que esses brasileiros estavam lá, tinha várias coisas que já estavam enraizadas na cultura que eles achavam estranho. Por exemplo, pessoas que frequentavam minha casa, brasileiros, quando o Dani faleceu, eles achavam correto a criança continuar com a família do pai, entendeu? Os Brasileiros. brasileiros Então, falaram com você. exatamente. Tipo, mandaram mensagem: a fulana perdeu o filho, né? E agora você quer tirar o neto? Aí eu falei: então, se ela perdeu o filho, eu também tenho que perder o meu filho. Então, assim, às vezes falam: porque lá fora a gente é muito unido. É até certo ponto, sabe? Isso foi uma coisa que me decepcionou, porque ao mesmo tempo que eu cheguei super abraçada pelos brasileiros lá, foram os momentos que eu não tive como recorrer para me ajudar, nem fosse uma palavra de conforto, e inclusive também a embaixada, que depois eu vou entrar nesse assunto da embaixada, o que que aconteceu. Você achava que os brasileiros no exterior eram unidos? Eu achava. Não tem classe, não tem Não, classe eu acho. pior. Ah, Dani, você é Não, brasileira no gente, exterior. Não tem é, classe pior, minha querida. O brasileiro ele vai vender 10 brasileiros para comprar um gringo. E não exatamente. esqueça que somos eternos colonos. Nosso sentimento e É. pensamento é de um colono. E você acha tudo aquilo que é estrangeiro melhor. Tem aí. Sim, Então, não se engane. Se enganou lá atrás, né? Achou que estava casando. Aliás, você sim. até jogou a palavra rico aqui. De onde você tirou que esse homem era rico, Gabriela? É a paixão para mim. Não, Poxa. só pode. Só pode, só pode. Assim, e qual é a questão que entra? Eles prometem fundos imundos. Eles prometem que vão te dar uma vida de princesa maravilhosa, porque você é bonita, então você merece ouros e mirra. E no início ele realmente me dava muitos presentes caros e tudo, mas era só O quê? para Eu dar quero uma. saber, Gabriela. Para mim era suficiente na época. Ele chegou a mandar 800 euros, 1.000 euros por mês. Não que a pessoa seja rica, não, entendeu? E presente, como a atenção que eles dão é muito grande, na minha época isso foi suficiente para poder me convencer. Qualquer coisa que ele falava, eu catava, acreditava, né? E eu acho, sabe o que, Dani? Eu acho que essa O ideia de, quê? ele pode me tirar, tipo, porque meu sonho era sair do Brasil, meu sonho. Meu sonho era sair do Brasil e eu agarrei isso como se fosse uma oportunidade, sendo que eu poderia ter ido sozinha, sabe? Eu poderia ter viajado sozinha e tudo, não precisaria de ter me metido numa confusão dessa, não precisaria. Uhum. Mas a ideia de um relacionamento, assim, romantizado, sabe? Hoje eu vejo meu vídeo no YouTube, eu falo como eu precisava de me enganar. Eu precisei, quando eu vejo assim, o vídeo, como que eu conheci o árabe? Eu vejo como eu precisei de romantizar aquilo, sabe? Para não sofrer tanto a ideia de que eu estava num relacionamento fracassado. E como você tem E várias, né? Tem várias provedoras de conteúdo desse tipo, é por isso que eu queria sim. te perguntar. Eu tô com o seu canal do YouTube aqui aberto e ele é o clássico da Jadiane, né? Desculpa, Gabriela, Não, e o desculpa. pessoal me Tour pela chamava de minha casa, Jadiane, não, deixa. Tour pela minha casa no Líbano. Tá ela lá na capinha do vídeo. bem, Preços no supermercado na capital do Líbano. Tá ela lá toda faceira. Eu vou te perguntar uma coisa. Se for verdade, você pode falar. Se não quiser falar, tudo bem. Você se casou com esse moço para prover conteúdo para a internet, para virar blogueirinha internacional? não. Oi, gente, meu nome é Gabriela. Eu sou brasileira morando no Líbano e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho como é a minha compra mensal no Líbano. Eu vou falar os preços convertido em dólar e
em reais também para você que está vindo para o Líbano. Tava me dando uma vibe de blogueira internacional aqui, aquelas que, Não, né, então. vive na Não. Sharia, vive num país de Sharia. Me desculpa aí, Gabriela, vive num Sim. país onde o jurídico é Islã, onde você está com um refugiado palestino, ele nunca vai deixar de ser um refugiado por ser palestino, coitado. Sim. No Líbano, então, nós estamos assim, nas camadas, a gente não pode estar mais baixo. Nós estamos na Sharia Exatamente. com o refugiado. E tá você aqui faceira falando sobre essa tour na casa no Líbano, né, dona Gabriela? Exatamente. E aí, depois que aconteceu isso tudo, gente, olha só, eu tô com um paninho aqui do meu, secando a mão, suado. Mais uma vez, vamos falar do seu canal. E eu tô vendo lá, você foi lá comprar umas coisinhas e tá você lá. Gente, eu vou deixar o link. Posso deixar o link do seu canal? Pode. Uhum. É aquilo que vocês veem que eu peço, gente, filtrem. Olha aí a verdade. Olha aqui ela falando o Sim. que é que tem por trás. Vocês estão entendendo? E ela fala, ela é muito inteligente. Eu tô te achando muito inteligente, viu, Gabriela? Você faz terapia? Porque você tá mandando muita coisa boa aqui, Serra. Ah, eu Faço tô vendo. eu vou te falar, Dani, eu não conseguiria sair desse relacionamento, eu não conseguiria sair do Líbano por conta própria, ou com a ajuda de colegas, ou com a ajuda de e-mail, sabe? Tipo, se eu tivesse te mandado, claro que é uma ajuda boa, mas eu só consegui realmente ter forças para sair dessa relação com atendimento profissional, com ajuda profissional, com terapia, na base do choro mesmo, de eu encarar que eu estava errada, entendeu? Que eu tinha feito coisas ruins comigo mesma, que eu tinha arriscado a vida do meu filho. E não é à toa que até agora eu não consigo ainda editar, porque eu tenho que editar, eu sei que eu tenho que editar meu canal para mostrar, né, e colocar lá no final, olha, não foi isso, não foi tudo isso exatamente que aconteceu isso depois. Para que outras meninas não usem, tipo, da minha experiência, que parece que foi boa no canal, entendeu? Então eu me sinto responsável também. Tá fazendo o clássico, aquilo que vocês assistem por aí. Não tô falando que o casamento de todo mundo tá errado nem nada, mas é aquele Não, filtro sim, legal que eu gostaria que vocês colocassem, né? Tá ela lá com eu vi essa cena aqui, tá ela com uma escovinha de banheiro, ela foi fazer um mercado com um rapaz, ele tá filmando, a gente só ouve a voz dele e sim. ela pegou uma escovinha de banheiro e tá, olha, estou aqui com essa escovinha de banheiro, maravilhosa escovinha de banheiro. Aí o Ela, moço tá assim, é para você lavar o banheiro. E vocês, não, e deixa passar na edição, tira, gente, pelo menos, porque eu assisto esses gente, vídeos seus, das suas amigas e colegas aí também de região, é só carada que elas levam, e elas, como você falou, elas não sabem mais que aquilo é errado, que aquilo é ruim, aquilo é degradante para elas. sim. Outra, você comprou uma coisa para bolo, eu não sei se foi uma forma ou uma bandeja para colocar o bolo, aí você tá assim, que ó, eu vou colocar o bolo aqui, você vai cozinhar pra gente, amor? Não, você quem faz bolo e quem cozinha é você. Pode botar no Aham. seu desse jeito. Faço nada, não. Vai cozinhar, mulher. Vai lavar o banheiro. E E eu desse levava jeito. isso tudo na brincadeira. Eu levava isso tudo na brincadeira. Por quê? Aí Eu ela encarar isso, abstrai, Jadiane abstrai num segundo. E as bobas assistindo, quero ir pra Palestina da Sharia. Quem assiste vê isso, tá, Gabriela? Não entende o que é, não. exatamente. Várias amigas falaram, não, faz lá que a gente quer ver tudo. E eu não queria mostrar esse sofrimento todo que eu tava, né? À toa que o vídeo, quando eu mostrei que ele levou meu filho, que ele fez, né, um sequestro com meu filho, eu demorei muito tempo para lançar ele, porque eu não queria me sentir vulnerável. Mas isso era importante também para quem estava me assistindo, né? Gente, que loucura. Hoje eu vejo assim, eu busco a minha sanidade. Eu agradeço a Deus todos os dias por Ele me dar sanidade a cada dia. Porque quem se envolve nesse tipo de coisa não tá procurando isso, não tá procurando a clareza, sabe? Pode Mas falar. tem uma coisa que foi muito importante no livro, porque o livro não tem transporte público, tá? Não tem, não adianta. E aí eu queria que a gente comprasse um carro lá. E eu tinha carteira, ele também. E ele falou: não, você não vai dirigir. Aí eu, como assim eu não vou dirigir? Não, você não vai dirigir. E insistindo para ter mais filhos, mesma situação daquela. E o que que acontece? Eu não podia botar o DIU, porque para mim ir num médico eu tenho que ir com ele. Eu não podia botar um DIU, a camisinha lá é caríssima, né? E entra todas essas questões de machismo e tal. E eu comecei a ficar sufocada com aquilo. Então, assim, nem o mínimo que eu precisava, eu tinha, que era eu poder me prevenir de uma gravidez,
Até para eu fazer um exame, seja um Papa Nicolau, eu tinha que ir com ele. Não só por causa da língua, mas porque lá é assim, né? É muito difícil uma mulher ir sozinha no médico. Né? À toa que quando meu filho precisava de um médico, que a gente pagava uma fortuna, ia praticamente a família inteira. Ia todo mundo. Eu achava tão estranho aquilo, porque não ia só o pai e a mãe, ia todo mundo. A sogra tinha que ir para saber, para dar o palpite. Os irmãos. Por que que eu não comprei esse remédio ou esse? Então, isso para mim foi um choque muito grande de eu ter que aceitar a minha sogra dentro da minha casa, assim, dando palpite. Ah, por que que eu comprei nesse mercado? Não. Só para você ter ideia, eu lá no supermercado. Inclusive, naquele dia que eu fiz o vídeo fazendo as compras, eu colocava as coisas que eu queria no carrinho, tiravam e falavam, não vai levar isso, mesmo que fosse meu marido que estivesse pagando. E aí eu comecei a me sentir tão mal, porque eu estudei tanto, eu amo trabalhar, eu amo estudar. Né? Na época, eu até passei no mestrado na Complutense de Madrid, que ele me ajudou com os trâmites, tá? Eu passei em uma ótima colocação e eu abri mão de tudo e eu comecei a ver que não estava correto. E aí foi aí que a universidade deu uma oportunidade para ele fazer umas pesquisas do HIV na Complutense. Então, a universidade que a gente estava, ela pagou para a gente ficar 5 meses na Espanha. E aí que vem a questão dos palestinos. A gente estava com todos os documentos, a gente chegou na embaixada da Espanha, lá no Líbano, não deram visto para ele, mais tempo, porque sabiam que ele também era palestino. Então, assim, mesmo ele com um passaporte brasileiro, eles falaram, não, você vai com passaporte brasileiro por 3 meses, e aí qualquer coisa você volta e vai. Ali eu tive força para dizer para ele que eu não estava satisfeita com o relacionamento. Quando eu estava grávida, por exemplo, ele chegou a me empurrar aqui em Brasília. Ele me empurrou, eu estava grávida. E você acha que eu falava isso para alguém? Não falava. Porque eu tinha medo de expor ele e também expor meu erro de estar num relacionamento assim, porque eu tinha vergonha, né? Quando a gente está num relacionamento ruim, a gente tem vergonha. E às vezes puxão de braço, esse tipo de coisa. E aí, quando ele chegou lá em Madrid, nossa, eu consegui respirar, porque já no lugar que já era conhecido para mim, eu já tinha espanhol e tudo. E aí eu podia levar meu filho no parquinho, eu podia levar meu filho nos museus, a comida era melhor, a gente conseguia comer. E aí, Dani, o que ele fazia? Ele pegava o dinheiro, que não era pouco, ele recebia muito bem da faculdade para as pesquisas e tudo. E viajava todo final de semana, me deixava sozinho com o Moisés em casa, tipo com 15 euros. Teve uma vez que ele viajou ele ia viajar só para cidades da Espanha mesmo. Ia para cidades e me deixava às vezes com 6 euros. Imagina se o menino precisa de um hospital. Eu Ia viajar não para tinha, quê? não tinha nem Turistar? comida. Só para viajar, porque ele tinha, eu acho que devido à questão palestina de não poder viajar, ele era muito apaixonado por viagens. Eu acho que ele, Ele está no passaporte brasileiro, ele está fazendo o que ele nunca pôde fazer. sim, Ah, exatamente. meu Deus do céu, entendi. Esse Sim, rapaz está lá, deixa eu ver o é. mundo. Então essas coisas colaboraram para mim ajudar ele também na questão da nacionalidade. Inclusive, o meu filho, o Moisés, quando ele nasceu, a gente já tinha decidido que a gente não daria a nacionalidade palestina para ele. Porque mesmo com requisitos, sabe? Da nacionalidade, isso é ruim, né? É arriscado, infelizmente. E aí a gente decidiu que ele só seria brasileiro, a gente não chegou a passar. Até mesmo no Líbano, a gente entrava com brasileiro. Todas as vezes que eu estava no Líbano, eu estava ilegal, porque a gente não tinha visto, a gente entrava com visto acho que de um mês. Eles sabiam que era casada lá no Líbano, estava tudo certinho, minha documentação de casamento. Mas eu ficava ilegal, eu e Moisés, porque quando a gente saía do Líbano, a gente sempre pagava multa. E eu e o Moisés. Porque você E passava o tempo de turista, de 90 dias eu o fiquei lá visto, porque você ficava com visto de brasileiro, inclusive o Moisés também. Deixa eu te perguntar, de que o cidadão morreu? o Dani faleceu de um acidente doméstico na nossa casa. Nossa casa, eu digo assim, não era nossa, não era da universidade, a casa que a gente morava tinha energia solar. Ele acabou levando um choque, ele foi ver alguma coisa em cima lá e levou um choque fatal. Morreu assim, infelizmente. É muito triste, porque ele era uma pessoa muito inteligente, cuidadosa, mas chegou um momento que acabou acontecendo esse acidente né, com a eletricidade. O Moisés estava em casa com ele?
Estava a mãe dele, pelo que me falaram, e o irmão. Aí perceberam que ele tinha demorado demais, que a casa lá era bem grande, e aí subiram e acho que viu que ele não estava bem, assim, que já estava morto, né? E aí foi uma gritaria e meu filho estava lá no meio. Assim, até hoje eu não consegui que ninguém me explicasse, porque as pessoas de lá me escondem muito, assim, algumas questões, né? Inclusive, depois do falecimento dele, depois que eu me recuperei um pouco, porque eu fiquei muito abalada com isso, eu entrei em contato com a universidade, né? Porque eu agora sou viúva, né? Sim. Eu não sou, eu achei que a gente ia conseguir divorciar, mas ele também queria que a gente voltasse, né? Ele queria que eu voltasse para lá, falou que ia mudar, para me criar o filho junto dele, essas coisas todas. Então a gente não conseguiu entrar num acordo sobre a guarda do Moisés, porque ele não queria ceder em nada. E eu também não cedia daquela forma que ele queria, né? Você se E aí separou a gente não conseguiu. formalmente no papel? Não, eu sou viúva. Você viu? Ótimo para você. Nós vamos chegar Isso. lá. O que que esse menino está fazendo no Líbano? Porque, pessoal, se ele fosse libanês do Líbano, acabou. Não adianta ficar conversando com ela aqui. É a mesma coisa da Bianca e outras meninas, tá? Porque pela Sharia, pelo Tribunal do Islã, o filho é do pai. Dani, não é possível. Eu É falo com assim. você, tentem evitar certos encontros na vida. E principalmente ter filhos com esses encontros, Sim, com esses casamentos. Tomem cuidado. País de muito. Sharia. O que é país de Sharia? Não preciso nem deixar uma lista para vocês. Os países árabes, tá? O que é país árabe? Aí temos só um Google para vocês. A Turquia é? Não. A Turquia é um país Não, turco. A Turquia tô. não é árabe. A Turquia está entre a Ásia e a Europa. É um país secular, onde as leis são feitas num parlamento. Nós aqui não temos nada a ver com essa situação de Sharia que essas meninas se encontram, né? Eu fui lá pedir o Sim, meu divórcio meio-dia, ganhei a senha meio-dia e meio, estava divorciada em um mês. Daniele. sim. A guarda do menino, minha. Tá? Então, a Turquia tem a lei toda civil, completamente. O Código Civil dela É e de outra família coisa. é exatamente o da França. Exatamente o da França e muito parecido com o do Brasil também. Então, vamos tirar a Turquia do meio da Sharia. Agora, os países árabes, eles seguem a cartilha do jurídico do Islã, que é a Sharia. E é isso. O Isso. que diz a Sharia? Casamento é indissolúvel. Casamento é indissolúvel. Outra, o filho é do pai. Ou da Então, família paterna. ou da família paterna, perfeito. Agora, nós temos aqui, nesse caso, refugiados palestinos no Líbano. Eles não têm voz, né? Vamos falar assim. A voz deles não é reconhecida e, inclusive, a embaixada brasileira já falou para ela, né, o Gabriela, que não existe Isso. impedimento legal. A Bianca tem, infelizmente. A Bianca, É. a mãe dos gêmeos. Sim. A Gabriela não, porque o marido não é libanês, né? O falecido, que Deus o tenha, não é libanês. Ela Sim. pode chegar lá, pegar a criança e colocar no colo e ir embora. Eu quero saber, eu estou tentando, né? Eu fiquei aqui pensando o que está acontecendo, por que Moisés ainda está no Líbano? Com uma família palestina, porque o Líbano não vai impedir do palestino sair, ou do brasileiro, no caso o Moisés sair, vai, meu Deus, É. eles vão gostar que ele vai sair, porque ele é palestino ou brasileiro, certo? Não é libanês. Então vamos lá, minha linda, continue. Então ele faleceu, sinto muito, e o Isso. Moisés, e aí como é que foi isso aí? Então, no dia que ele faleceu, eu fiquei tão mal, porque eu estava trabalhando, dando aula, e eu vi várias notificações no Instagram, e eu vi várias pessoas do Líbano, né, que eu tinha contato e tudo, postando a foto dele e do meu filho em preto e branco, e colocando luto, sinto muito, tudo, e eu fiquei desesperada, porque já estava tendo a guerra, né, o Líbano vive com rumores de guerras e guerras, e eu fiquei desesperada, porque eu vi a foto dos dois preto e branco e falei assim, morreram, né? Meu filho morreu, meu filho morreu, meu filho morreu. E Meu Deus. ninguém falou nada comigo. Ninguém. E aí, eu vendo aquelas postagens em árabe, tentando traduzir, ai, faleceu, não sei o que. Eu falei, meu Deus. E aí, eu mandando mensagem pros irmãos, né, do Dani, pra todo mundo, ninguém me falava nada. Eu falei, pronto, pronto. Ai, só de lembrar, meu Deus, me dá um, não chegaram a me falar, uma das garotas lá, eu perguntei, o que que foi que foi? Ele falou, não, aconteceu isso e isso. Aí eu falei, mas meu filho tá bem? Não, ele tá bem. E aí eu despenquei, assim, eu passei 8 meses chorando todos os dias.
todos os dias. E eu falava assim, Senhor, se for para ser bom para o meu filho ficar comigo, que o Senhor abra as portas. Isso antes do meu ex-marido falecer, né? Eu orava assim, ansiosamente, pedindo a Deus um conforto. Ou se for para o meu filho ser bom para o meu filho ficar com o pai, que o Senhor conforte meu coração, porque eu não aguento mais ele longe de mim. E aí, quando o pai dele morreu, parece que. Eu falei, gente, e agora? Porque meu filho tá lá sozinho, Nossa, sem menina, você ninguém. matou o homem por pensamento? Tô brincando. Não, sim, mas eu digo assim, eu nunca imaginei que eu teria a oportunidade de ter meu filho de novo, entendeu? Ah, deixa eu te perguntar, então, peraí. Se ele não tivesse morrido, você acha que ele tinha voltado com o Moisés? Não, não porque o combinado quando ele levou Moisés, eu cheguei aqui e ele, né, ele ficou maravilhosamente compreensivo, né? Ele mudou da água para o vinho e falou: Ah, é melhor, deixa eu ir para buscar o Moisés. E aí nas férias eu levo, porque a gente tinha aquela passagem, por isso que eu deixei. Eu falei: a questão de dinheiro de passagem vai ser problema. E Tá. aí, quando ele chegou, eu vi que eu deveria ter pensado um pouco mais. Mas ele enchia tanto assim com promessas, e uma pessoa que estava adoecida emocionalmente, igual eu estava, assim, com muito apegada a ele, com todas as manipulações, né? Que eu estava num relacionamento tóxico, doentio, eu acabei caindo na dele, né? Ele ia passear com o Que menino, ele ia ia passar um tempo. passear até eu me organizar, né? Tipo, até eu começar um trabalho e tudo, e que o menino ia chegar depois nas férias. E aí Qual pode era a falar, data como da é que ele levou? passagem? O que que era de passagem? Ele foi no dia 22 de setembro. Depois ele E falou que você pagou, tipo, assinou? já era autorizado o passaporte do meu Você tinha o filho. selo no passaporte. Isso. Inclusive, olha que loucura. O pontapé para separação. Quando a gente estava lá na Espanha, que ele estava fazendo as pesquisas, ele vivia viajando, me deixando sem dinheiro e tudo. Quando deu 3 meses de que eu estava lá, eu falei, vamos voltar para o Líbano, porque eu não tenho visto, você tem matrícula aqui na universidade, só que eu não quero queimar meu filme, né, ficar ilegal. Ele não, volta sozinho para o Líbano. Dani, eu chorava nos pés dele. Eu chorava, chorava assim, igual uma cachorra oprimida, pedindo para ele não me mandar para o Líbano sozinha, porque eu não tinha inglês, eu não tinha árabe. Eu sei algumas coisas assim, eu deduzo assim, eu sei Não, pouquíssimo, Gabriela, pouquíssimo. você é muito rápida, eu tô lá atrás ainda dele, ele saiu com o Ah, menino, peraí, aí você não precisou de assinar porque você tinha o selo, e a desculpa isso. dele foi que ia passar um tempo no Líbano até você se organizar, e você falou, sim, por que não, eu tô cansada, quer saber, vai, fica um tempo lá, você acreditou que ele voltaria com a Isso. criança em 1 mês, 2 meses, Foi em setembro, voltaria outubro, em novembro, dezembro. dezembro. três Isso, nas meses, férias. né? Ele voltaria Isso. nas férias de dezembro. Deu a data, esse moço não volta. Peraí, esse rapaz sequestrou o Moisés. Não foi o Isso. falecimento dele que deixou o Moisés para trás, Não, não. não. Ah, estamos mudando de assunto agora. Foi um Isso. sequestro. Assim que ele bateu o pé no Líbano, ele já mudou total comigo e falou: Você nunca mais vai ver esse menino. Ele não sai do Líbano, tá? Se você quiser, você volta. E aí foi esse período que eu fiquei 8 meses chorando todos os dias, assim. E aí entrei no processo na Defensoria Pública aqui do Distrito Federal, relatei tudo e no final eles não podiam fazer nada porque foi mais ou menos assim, é porque eu sou leiga, tá, nessa parte jurídica, mas eles falaram que não podiam fazer nada porque a criança estava em outro país. Mas eu deixei tudo registrado, né, na Não pode Defensoria. mesmo, não. Não, não existe Isso, cooperação bilateral do Brasil com o Líbano. Não isso, existe, tá, exatamente. Gabriel? Só que você está em vantagem aqui porque o seu filho é filho de refugiados palestinos. E não é Líbano que vai deixar, que vai impedir a saída dele. Não é o Líbano que vai te dar É, problemas. Inclusive, a sim, embaixada já te falou. A senhora pode ir lá e pegar a criança e colocar no voo. Não vai ter impedimento no aeroporto. Ele é um palestino indo embora. Menos um, graças a Deus. Não sou eu falando. Não sou eu sim, falando isso. Por gentileza, gente, por favor. Aqui, ó. A embaixada do Líbano em Brasília me informou que nada me impede de buscar meu filho por ele ser brasileiro e não ter a nacionalidade palestina, não registrada. Você deu uma dentro, né, garota? Parabéns. é, Parabéns. Parabéns, viu?
Então tá, minha querida. Aí, ele começou a mudar com você. Não, quer saber? Agora, é aquela videochamada que o rapaz fez para Bianca, né? Ó, a casa Uhum. delas agora é o Líbano, dá oi pra mamãe. Desse jeito. Ele foi no aeroporto que já virou. E você deve ter ficado desesperada na época, né? Eu não sei nem como sobreviver. Aí tinha gente que falava assim pra mim, nossa, eu não sei como você aguenta. Como se eu não sofresse. Como se fosse só aguentar. E o pior pra mim, eu percebi, eu cheguei esse ano lá, depois eu vou falar um pouco, eu cheguei aí em janeiro desse ano. Eu falava com ele, eu fiz diversas gravações de histórias para ele colocar para o meu filho ouvir, né? E tudo, e que depois eu vi que nunca foram ligadas, né? Eu mandava no WhatsApp as histórias. Ai, gente, foi muito complicado, viu, Dani? Foi um Você tentou negócio assim. conversar com ele? Ô, Daniel, é o seguinte, por que que você fez isso comigo? Você é meu parceiro, cara. Você Sim, aí o que tentou? que E aí? acontecia? Eles não aceitam, né, a separação. Então, para ele, eu que sequestrei. Indissolúvel. Exatamente. Olha, mas quando eu decidi vir para o Brasil, eu já estava na Espanha com ele. Eu fui para o Líbano sozinho com o Moisés, mesmo implorando para não deixar. E aí eu fui com o passaporte que a gente tinha feito sem autorização. E eu fiquei 2 meses no Líbano sozinha. E ele, minha família vai cuidar de você e tudo. E eu sem falar nada, nada, nada. Foi os 2 meses mais horríveis da minha vida. E aí eu decidi que eu ia voltar quando a gente fosse viajar, porque a gente ia viajar juntos para o Brasil, eu ia ficar, né? Então, quando eu cheguei no Brasil com ele, depois disso tudo do Líbano, eu esperei ele voltar para o Líbano e eu ia ficar, porque eu falei que eu queria ficar um pouco com a minha família, com os meus amigos e tudo. Eu só tive coragem de falar realmente que eu não iria ficar mais com ele, que o casamento tinha acabado, quando eu pisei o pé no Brasil. Eu me sentia muito vulnerável, muito frágil no Líbano. Eu tinha medo dele me agredir, dele. E ele também ameaçava. Ele falava: se a gente se separar, você fica sozinha no Líbano. Hum. Então eu era muito ameaçada. E quando eu entrei no avião indo para São Paulo, a gente foi no Catar São Paulo, eu entrava no banheiro, Dani, e eu gritava de felicidade. Meu Deus, o Brasil acabou, acabou, porque eu tinha certeza que nada ia me fazer voltar, assim, voltar com ele e voltar para o Líbano. Só de lembrar, assim, saber que eu tô no Brasil, para mim é como se fosse um presente, assim, que Deus falou, era como se eu estivesse indo pro abismo, Deus falou, não, eu vou te dar a última chance, sabe? E aí eu só falei quando eu cheguei aqui no Brasil. E aí ele ficou revoltado, porque na cabeça dele eu tinha fugido, entendeu? Eu tinha Sim, sim, fugido com sim, meu sim. filho, Uhum. né? A E a cabeça é mãe outra dele. coisa, eles falam de uma É maneira completamente. a Se falar cultura, com né? eles, eu converso com eles de vez em quando, tentando entrar num acordo com os maridos sequestradores, né? Eu falo, olha, senhor fulano, né? Não, isso não é digno de uma pessoa, um pai de família, sequestrar os próprios filhos. Eles não, eu não, aqui é a casa deles e a fulana é muito bem-vinda aqui, ela pode ficar aqui comigo, a amo, ela não é separada, nunca será separada, porque o casamento é indissolúvel. O que mais que a senhora Exatamente. quer falar comigo? É assim que eles cortam. Não tem mais nada para falar com Exatamente. a senhora. Não, o senhor tirou os filhos de perto da mãe. Não, é a mãe que saiu de perto dos filhos, ela pode vir a hora que ela quiser. Acabou. Aí você vai no juridiquês do negócio, não, ninguém pode fazer nada, porque o Líbano e o Brasil não devem nada um para o outro na lei de família. Não existe uma É, AIA, não existe convenção não de AIA no existe, não. Líbano, não existe a convenção de Nova York aí é para pensão, que é uma outra coisa. Não tem acordo de Líbano e Brasil. Aliás, não tem acordo de Sharia com o Brasil. Muito raro. Aí foi isso. Depois dele ficar sempre me convencendo a voltar e tudo, eu cheguei a pagar um advogado de família daqui que não adianta muito. Inclusive, sabe o que aconteceu comigo? Uma pessoa da internet, uma mulher, que falava que era libanesa e brasileira, que era advogada. Eu cheguei a passar mais de R$ 1.000 para ela dizendo que estava entrando nos trâmites. E depois, com esse novo advogado, que eu tô com um advogado que é da Câmara, dos Deputados aqui de Brasília, ele viu que ela não é advogada. E ela já tinha me falado que já entrou em contato com várias mulheres que estão na mesma situação que eu. Mas tem coisa para outra história, assim. E aí eu acabei sofrendo um golpe, né?
Só um E aí, minutinho, esse Gabriela, primeiro. muito importante. Eu estou te interrompendo porque os seus pontos são excelentes. Pessoal, o que a Gabriela falou aqui agora, infelizmente, é uma realidade. Eu vou chamá-las de mãe de Sharia. As Sim. mães de Aya e as mães de Sharia, elas, infelizmente, por causa do desespero e também por desinformação, elas não entendem ainda, aconteceu o Uhum. pior, que o filho foi retirado, ou elas correram ilegais para o Brasil, viraram mães de Aya, né, que não é o caso da Gabriela, ela é mãe de Sharia. Tiraram o filho dela e colocaram no país que o menino nunca mais sai. A Gabriela é a Karen mãe do Adam. O senhor pai do Adam também tirou o Adam do Brasil e levou para o Egito, país de Sharia. Muito difícil o Adam sair. Vai sair? Eu acho que vai. Mas isso é um outro assunto, se Deus quiser. Ela está aí há 3, 4 anos lutando para conseguir reaver o filho dela num país de Sharia. A Karen é mãe de Sharia. Gabriela é mãe de Sharia. A Bianca, mãe das gêmeas, é mãe de Sharia, tá? A mãe de Aya é aquela que não aguentou mais o casamento no exterior, não aguentou esse homem, não aguentou a Suíça, não aguentou a Irlanda. Imagina, tem que ser para você largar uma Irlanda, uma Suíça, sem nada, ela sai sem nada. Eu só quero Sem sair nada. fora daqui. Elas correm com essas crianças de volta para o Brasil com a roupa do corpo, sem nada. São as mães de Eu Aya. vim com uma Chega no mala Brasil, reduzida, uma mãe de mala Sharia. pequena. Prestem atenção, as mães de Aya, que não é o caso da Gabi, voltam para o Brasil com a roupa do corpo, não tem pensão, não estão atrás desse, não. Elas estão desesperadas para sair da Suíça. Não é do Líbano, não, da Suíça, da Inglaterra, da Irlanda. E chegam no Brasil, o juiz brasileiro manda as crianças voltar para a Suíça, manda voltar para a Irlanda. Não, você está descumprindo um tratado internacional chamado Convenção de Haia, e a senhora agora é qualificada como sequestradora internacional de menores. Ficha suja. Então, gente, casamento com estrangeiro, o negócio não é brincadeira, não. Ou você é mãe de Haia ou você é mãe de Sharia. Olha isso, que legal. Dani, isso é muito exagero. Meu amor, não é. Não é. Não é, tá? Então, minha querida, o rapaz faleceu. Aí você falou para a senhora, sua sogra, falou, dona moça, eu vou buscar o meu filho. Ela não falava comigo. A partir do momento que eu terminei com o filho dela, ela já não olhava mais na minha cara. Então, ela que cuida do meu filho e não tem contato comigo de jeito nenhum. Eu tenho mais com a irmã dele e o irmão. E a partir do momento que eu falei que eu iria buscá-lo, eles falaram: você não vai buscar, ele não sai daqui porque o pai dele agora sou eu, a mãe dele agora sou eu, e ele não vai sair daqui porque o pai dele, no caso o Dani, não queria ele fora do Líbano. Então, assim, tudo é por causa das ideias que o pai da criança tinha, né? E aí eu entrei em contato com a universidade, eu entrei em contato para saber quais seriam os trâmites, porque eu era casada, né, com ele. Eu tinha um filho, cristão, né? ou muçulmano? Oi? Ele cristão ou muçulmano? Cristão, ele é católico. Aí tem as leis específicas para quem é católico. A família era católica. A reversão desse pessoal, essa conversão ao catolicismo foi para tentar conseguir o RG libanês? Foi uma obrigação? Não, é da família mesmo. Né? Inclusive, o RG de lá, não sei agora, mas o do meu esposo, meu ex-esposo, aparecia a religião. Eles escrevem a religião no aparece a RG. religião, sim. Isso. Exatamente. E eles escondem para entrar em alguns locais, né? Sim, isso. E aí eu entrei em contato com a universidade, com a direção de lá, que eu conhecia, eram pessoas que frequentavam minha casa pedindo, olha, qual é o seguro, porque o Dani tinha um seguro de vida em dólar, porque ele trabalhava lá. Eu queria saber se eu podia receber uma pensão, porque eu ia ter a criança, ia trazer a criança, e simplesmente a universidade adventista falou que não iria me passar nada, porque o irmão dele disse que não era para passar. Eu cheguei lá pessoalmente em janeiro pedindo a documentação, o contrato de trabalho para me resguardar a mim e meu filho. E eu não recebi nada, 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 nada. Aí eu fico pensando, né? O meu filho tá lá, um desespero enorme do meu filho ficar lá, não somente por ser filho, neto deles, não, mas também devido ao seguro de vida, que pelas minhas contagens eles já receberam, né? O seguro de vida em dólar. Então, para eles que são palestinos também, não que eu esteja julgando, mas é a realidade. Eles são palestinos, recebem uma pensão de vida, né? Um seguro de vida.
que recebendo o devido à família, por ser família, que no caso seria eu e a criança, né? E eu não recebi nada, eu não sei nada, eu não sei onde meu filho estuda. A embaixada aqui do Líbano, ela chegou a mandar uma mensagem falando assim: oi, gostaria de falar com a Gabriela, não sei o quê. Aí eu, sobre o quê? Eu quero falar com a mãe do Moisés, Catan. Aí eu, ainda bem que é perto, eu fui lá desesperada. E E você aí, está em Brasília, né, garota? Olha isso, aqui em que Brasília, vantagem. ela falou: olha, o irmão do seu falecido enviou que ela pediu para ser oficial, ele não mandou oficial, uma carta, né? Pedindo registro para registrar meu filho no Líbano. Meu filho não é registrado no Líbano, porque eu e o pai nunca quis, né? À toa que a gente Registrou ou entrava, não? ele não é registrado no Líbano. E não registrou, você não mandou. Não, porque ela falou, ó, ele não tem registro lá, ele tá ilegal lá e também não tem a nacionalidade. Então, foram esses dois pedidos. E ela falou assim: como você já tinha mandado vários e-mails, a gente sabe da sua história, a gente decidiu te ligar para você dar certeza se você quer isso ou não. Eu falei: não, de forma alguma. Eu até passei mal, eu tive que pegar um atestado, assim, porque eu fiquei em choque e feliz ao mesmo tempo, porque ela falou: então, essa era a última chance que eles teriam uma gota de oportunidade de permanecer com seu filho. O que eles fizeram foi sequestro, né? E foi o que ela falou. Lá no Líbano, ela fosse Gabriela, ela fosse mãezinha, ela me chama de mãezinha. Ela fosse mãezinha, eu vou te falar uma coisa. No Líbano, não existe o pai sequestrar o filho. Não existe. Não existe. Agora a mãe sequestra. Só que no seu caso, foi um sequestro, entendeu? E ainda mais agora, o pai, né, do seu filho faleceu, nada te impede. Se você pegar o menino e sair. Aí eu contei para ela sobre eu ter ido pro Vamos Líbano falar em disso janeiro. então. Eu comprei uma passagem bem em cima da hora, sim, paguei uma fortuna na passagem para poder ver meu filho e trazê-lo de volta. Porque eu entrei em contato com a embaixada brasileira do Líbano. E eu recebi diversos incentivos de que meu filho estaria comigo, sabe? Me deram várias, assim, indícios que o meu caso era ganho, né? E eu fui com meu tio, não fui sozinha pro Oriente Médio, porque eu precisava de um homem lá, porque eu já sei como Sim, funciona. sim. Aí, quando eu cheguei lá, eu já avisei pro cunhado, né? Pro tio do Moisés. Falei: eu tô no Líbano e eu quero ver o Moisés. Você pode levar ele pra mim? Tal. Aí ele marcou comigo no shopping. Dani, simplesmente eu estava sendo vigiada no shopping. O meu filho ficou louco quando me viu. Ai, eu fico. É um dos momentos bons que eu lembro, assim, dele. Aí eu vi ele tudo, e aí quando eu comecei a andar no shopping, eu vi várias pessoas que eu conhecia, assim, que eu conhecia de vista, né? Que eram amigos deles, que eram da polícia, que eram do exército lá do Líbano, que eram não sei o quê. Assim, nos cantos, tudo assim, ó. Aí eu falei: oi, fulano, tudo bom? Que estava, não. Aí, oi, fulano, tudo bom? Aí eu comecei a perceber que eu estava sendo vigiada, como se eu fosse uma, Que como se eu perigo. Isso é fosse Beirute? Beirute, isso. Isso porque é Beirute, é a capital. Imagina ali afastado, né? Nas quebradas, nas quebradas. E foi o que a embaixada brasileira falou: nossa, eles moram em um local muito bom, assim, né? No centro de Beirute. Eu queria levar meu filho pro hotel para dormir comigo, mas eles não deixaram. Você tentou Falou: ir na não, não vai, casa? porque não vai. Não, eles não vão deixar, mas você Não, não tentou ir. Eles não deixaram. te aceitaram nem entrar dentro da casa deles, é isso, né? Não fui convidada, não fui Claro. convidada. Eu levei Uhum. presentes daqui, café, umas coisas que eu sei que eles gostam, mas não fui convidada. Eu não fui convidada durante uns 3 dias. E eu Hum. sabia o que isso significa, né, para um árabe. Se você não é convidado para casa de um árabe, você não tem, assim, eles não Gabriela, te seu filho tá respeitam. lá. Hoje eu falei essa história com meu filho, com o Emir. Eu falei, meu filho, se eu tivesse casado num país de Sharia, eu contei a sua história para ele. O que você acha que ia acontecer? Ele tá assim, se me arrastar pro meio da rua. Aí eu ia presa. Eu ia todo mundo É. preso, porque, né, Sim, porque o pessoal tá aqui falando, por que que ela não foi? Gente, ela vai presa. Ela vai presa no Líbano. Aí, que serventia dá para Moisés isso? Nós estamos exatamente. falando de um país de Sharia, onde o jurídico é islâmico. Não tem lei secular. Artigo tal, inciso tal, pelo amor de Deus. Isso é moda de outros lugares. Do Brasil, por Sim, exemplo, sim. da Turquia, não do Líbano. Egito,
Marrocos, Argélia, Sharia, Não gente. tem. Síria, não tem. País árabe, norte da África, Oriente Médio, os países do Golfo, os países ricos do Golfo também são Sharia. Tem o Exatamente. jurídico do Islã. Parou. Ah, mas a blogueira, por favor. Blogueira X, blogueira Y, por favor, não me incomodem com isso, por favor. Você viu o que essa blogueira aqui fazia? Hoje ela dando meia-culpa aqui, batendo no peito. Ok, É, tá? Por favor, me poupem disso. A gente trabalha com leis aqui, sim. minha querida. E a embaixada? Eu já tinha entrado em contato com o WhatsApp. A Embaixada Brasileira do Líbano é uma embaixada que é difícil de entrar em contato. A gente, apesar de ser uma das melhores do mundo, que geralmente tem outras embaixadas de outros países que é mais difícil ainda, mas eu senti muita dificuldade de entrar em contato com a embaixada. Mas consegui pelo WhatsApp, né? Deu certo e tudo. E aí já ficou marcado quando que eu ia chegar, que eles iriam me acompanhar até meu filho, tava tudo certo. E aí, depois de 2 dias, eu cheguei na embaixada e me ofereceram um advogado, isso é muito bom, como se fosse um ajuda, consulta jurídica, né, de forma gratuita e tudo. E aí teve um primeiro que falou, não, eles não têm chance nenhuma por ser palestinos, não tem chance. E aí, nessa hora, eu falei, meu Deus, é agora que eu vou levar meu bebê, é agora. E aí depois chegou um outro advogado libanês também e ficaram traduzindo, explicando. Para mim, o que que seria? Ele estava dizendo que eu ia precisar de comparecer tipo, com um juiz, entendeu? Que ia ter uma audiência e tal. Ele, mas não vai dar tempo, porque você só tá aqui 10 dias e tudo. E aí eu comecei a ficar muito confusa com isso. Como assim eu ia ter que abrir um processo, sendo que o outro advogado disse que não tinha chance nenhuma deles ficarem, né, com meu filho. Aí só sei que ficou umas 2 horas lá exaustiva e eu chorando, porque graças a Deus que eu fui com outra pessoa, porque realmente estava muito difícil para mim e eu queria o passaporte do Moisés emergencial, porque todos os meus documentos, inclusive o celular do meu ex-marido, tá tudo com acesso a eles, né? Depois eles marcaram para falar com o irmão dele, no mesmo shopping. E, gente, a gente saiu da embaixada, foi um dia à noite, é, foi uma mulher da embaixada e esse advogado, que falava só inglês e árabe, que ela foi traduzindo. E foram fazer uma entrevista com um rapaz, entendeu? E ele começou a meter o pau em mim, falou, porque ela traiu meu irmão, que ela não é uma boa mãe, que ela largou o filho, que ela não quis. Acabou comigo com mentiras assim, ridículas, sabe? E assim, o que eu penso que deveria ter sido feito era eles não levarem em consideração essas mentiras. Então, o que eles falaram? Ele tá falando isso de você. Eu falei assim, tá bom, se isso for verdade ou não. Eu não tô aqui para discutir minha relação com o meu ex-marido, eu tô aqui para discutir a situação do meu filho. Então, eles vieram trazendo várias dessas coisinhas. Como é que era a sua relação com ele? Sabe? Eu achei muito estranho, isso foi um desespero para mim, porque além de eu não estar dentro da embaixada, eu estava ali meio expostas, né, ali no shopping, mas ao mesmo tempo foi uma forma que a embaixada conseguiu para conversar também com o rapaz, que eu acho que não tinha necessidade. Como é que você Quem vai é esse lá, rapaz? o tio do Moisés? Tio do É o Moisés. irmão, seria meu ex-cunhado, né? Que ele fala agora que ele é o pai do Moisés. Ah, meu Deus, peraí, É, é mais complicado do que eu achava. Então, pelo que eu estou isso. entendendo, vai precisar de assinatura de um juiz. Você não pode Não, só, mas precisa depois só sair falaram com que ele, não. não? Ah, então Não, explica depois para mim. falaram que não. Por quê? O que que acontece? Como eu falava e a moça da embaixada ficava traduzindo, começou a ficar uma confusão de datas. Ele não estava claro que ele era palestino, essas coisas todas, entendeu? Só sei que foi uma confusão louca lá das ideias. E eu fiquei simplesmente arrasada. Eu cheguei várias vezes na embaixada. Eu até falei com a cônsul que estava lá na embaixada. Eu falei assim, tá, se o outro, o primeiro advogado, falou que a guarda é minha, que eles não têm acesso a nada, por que vocês não chamam a polícia e pegam a criança? Isso. Aí ela falou pra mim, você não vai chamar a polícia, em hipótese alguma. Eu falei assim, tá, então vocês vão fazer o quê?
Inclusive, teve uma hora lá que o meu tio estourou. Falou, como assim a embaixada não pode fazer nada? Ela, não, a gente fez, a gente já te deu uma assistência jurídica. E meu tio até falou, um tapinha nas costas. Porque o que que eles falavam pra mim? Ah, se acalme, não existe só você com esse caso, tá? Por semana, são mais de 10 novos casos que chegam. Então, eles queriam me acalmar, só porque o meu caso não era o único, sabe? E eu falei, gente, tá, mas e aí? Porque no telefone, nos e-mails, ficou muito claro que vocês iriam me ajudar. Eu não vim aqui para ter um apoio emocional, dizendo, ai, pode chorar aqui que eu tenho um lencinho. Eu quero que vocês resolvam o que vocês podem resolver. Porque a pessoa não é libanesa, tá? É refugiada. O outro advogado já falou que eles não têm chance. O menino tá aqui legal. O que que falta? Eu só sei que foi um verdadeiro escândalo, porque eu fiquei horrorizada. Horrorizada. Aí teve uma situação que eu não conseguia entrar exatamente no horário. Eu cheguei lá sem horário marcado, falou assim, não vai entrar. Eu falei assim, pô, eu até falei pro pessoal lá da entrada, eu falei assim, então essa embaixada aqui vai cair abaixo, porque eu vou fazer um escândalo aqui se não me atenderem. E aí ficavam um jogando pro outro dentro da embaixada. Eu fiquei muito triste. E aí as pessoas de fora falam, ai, por que você não foi na embaixada? Gente, eu fui na embaixada. Não, foi sim. Eu Inclusive, fui. você está processando, né? O Gabinete do Procurador-Geral da República, Secretaria de Cooperação Internacional, você abriu um processo, né, aqui de Isso. denúncia contra a Embaixada do Brasil, Consulado-Geral no Líbano. Posso ler um Pode ler. Tá. Uhum. Então, de acordo com o relato, isso aqui é um documento gerado que dia? Foi Esse 24, esse documento já ano está mesmo. no Itamaraty. Já está no É. Itamaraty. De acordo com o relatado, a senhora Gabriela Catan teria procurado o referido consulado brasileiro no dia 12 de janeiro de 24 em busca de assistência para o retorno do seu filho de 5 anos, Moisés Catan, o qual teria sido levado ao Líbano pelo genitor para conhecer os avós paternos. Que nem confere, né? Porque ele já conhecia os avós paternos, Já mas tudo conheci. bem. Ocorre que o pai da criança teria falecido naquele país no dia tal de outubro de 2023, e desde então a criança estaria sob os cuidados dos familiares paternos em condições precárias e de vulnerabilidade dadas as circunstâncias conflituosas no país. Segundo a mãe da criança, o consulado brasileiro teria sido omisso em sua abordagem ao lhe apresentar apenas um advogado local, o qual não teria oferecido assistência efetiva. Ainda de acordo com a genitora do menor, o mencionado advogado lhe teria dito que um grande da embaixada, entre aspas, recebeu a ordem de não ajudar e que não haveria intervenção por parte da embaixada e que o caso não seria tratado. Após a análise do caso, a Secretaria de Cooperação Internacional expediu ofício à Divisão de Comunidades Brasileiras e Assistência Consular do Ministério das Relações Exteriores para conhecimento e adoção de providências julgadas cabíveis à Procuradoria da República do Distrito Federal, coisa e tal. Então é isso. E o que é isso aqui, Gabriela? Um grande da embaixada recebeu a ordem de não ajudar? Onde você ouviu isso? Então, na tradução, quando eles estavam. Porque o advogado falava e uma outra pessoa traduzia. Foi isso exatamente que eu entendi. Que o advogado falou que eles não podiam fazer nada porque uma autoridade na embaixada tinha como se fosse proibido né, fazer o que era necessário. Né? E isso foi um dos meus desesperos quando ela traduziu isso para mim. Porque eu vi que porque quando a gente está lá fora, o que a gente pode recorrer é a embaixada, né? Você teve E algum retorno sobre isso, Gabriela? não tive, mas o meu advogado, ele disse que eu fui até na procuradoria aqui do Distrito Federal e tá realmente esses documentos estão lá, já está nos trâmites e agora está no Itamaraty. Pelo que o advogado falou, é que só falta assim a ordem de um juiz federal, pelo que eu entendi, eu sou bem leiga, tá? Nessa parte jurídica. Uma ordem de um juiz federal ordenando a embaixada a tirar a criança do Líbano. E foi isso também que a embaixada do Líbano disse para mim, a cônsul de Beirute. Ela falou: olha, o que deve ser feito é a embaixada brasileira pegar e tirar essa criança de lá.
Porque eu estava sendo vigiada, eu não podia pegar na mão. E outra coisa, teve um momento que eu abracei meu filho. Na minha cabeça, ele ainda era pequenininho, ele cresceu muito. Eu abracei e falei, eu vou levar ele pro hotel sim, pra ele dormir comigo. E ele se jogou para trás. Foi uma gritaria louca. E ele abraçou a tia e chama a tia de mãe, entendeu? Então, assim, como é que eu vou pegar uma criança assim, mesmo sendo meu filho, sem uma autoridade, sem uma força? Então, esse foi meu desespero, porque a embaixada, ao meu ver, não fez o que era necessário fazer, né? Igual faz com várias. Igual eles falam, né? Chega vários casos aqui e a gente fica de mãos atadas. Por isso que eles quiseram dizer que não tem muito o que fazer. Então, esse Infelizmente, é não realmente tem, o que eu Gabriela, disse. não tem cooperação entre Líbano e o Brasil, esse aqui é o problema. Tem que procurar Sim, assinatura de Deus para cima, entendeu? Isso é que é o é, problema. Agora, eu achei que o seu caso estaria mais fácil, uma vez que o menino é palestino, né? No caso, não documentado, mas sim, ele é palestino e brasileiro. No caso, documentado, só brasileiro. E isso, temos um falecimento do seu esposo aí. Eles não são cidadãos libaneses. Isso aí te dá uma vantagem muito grande, né? sim, É, bom, eu acabei de conhecer seu caso a fundo, tá? Eu vou procurar saber o que que a gente pode fazer para te ajudar. Isso é um absurdo. sim, Isso aqui é um absurdo. Tudo bem, ok. Ela fez errado? Casou com quem não isso, deveria. Beleza. Aí ela conseguiu uma sentença aí de morte, que é o filho traficado, o filho sequestrado para o Líbano. O indivíduo morreu, ele foi embora, né? E nós temos aqui uma questão que é uma família palestina refugiada no Líbano. no Líbano, palestino não pode abrir uma conta no banco, entendeu? Então, mesmo que guardem muitos dólares e tudo, a inflação vai comendo dinheiro. Não tem, Claro, eles não podem ter conta em banco. Se não você podem ter não conta em podem comprar banco. casa, os palestinos no Líbano não podem comprar uma casa, mesmo que eles tenham muito dinheiro. Podem até comprar, mas a documentação, a partir do momento que a pessoa morre, ela não pode deixar para a família. Entendeu? Então, mesmo que um palestino tenha uma situação razoável no Líbano, ao mesmo tempo ele não tem nada, né? Ele não tem as leis de trabalho a favor, não tem nada a favor, né? Eles escondem os documentos, né? Não é à toa que o meu falecido esposo, ele só soube que era palestino com 14 anos na escola, que mandaram chamar, e não, porque os palestinos, não sei o que, ele, como assim? Por quê? Os pais já evitam falar para proteger, para ele não ficar falando entre os amigos, entendeu? E então é uma situação muito complicada porque meu filho está lá em um país que está em guerra. O Líbano não está em guerra, está em guerra, sim, né? É um país que está Sempre tá, instável, não tem gente. sempre. O E não Hezbollah é não porque para, não para. exatamente. E não é porque o meu filho perdeu o pai que ele está fadado a perder a mãe também. Eu quero saber se Então, seu filho está indo à escola. Ele está indo à escola? isso, pelo que eu vejo em algumas fotos que me mandam, ele está. Mas foi o que a cônsul falou. Como que ele conseguiu matricular uma criança Com que ilegal no registro? Eu não país? estou entendendo exatamente. Uma Qual criança registro? ilegal. Não sei, foi o que ela falou. Eles devem estar gastando uma verdadeira fortuna para manter ele na. Inclusive, o meu filho, ele tem. Não está diagnosticado como autismo, mas quando eu vinha para o Brasil, eu levei ele no neuro para ver alguns atrasos que ele estava e ela falou, muito provável que ele tenha autismo. E aí eu fico nesse desespero, como que vai tratar, se realmente ele for, porque é um diagnóstico que demora, como que ele vai estar fazendo esse tratamento lá? Não, ele não, nem conhecem. Não. Se não E for outra paralisia coisa, cerebral, eles não entendem, não tem tema de é, autismo, não, eles acham tudo. infelizmente não. E eu vou falar uma coisa, o dente do meu filho da frente, todo cariado. Quando eu estava lá no primeiro ano, o Moisés tinha um ano e pouquinho, e a gente quis levar ele no dentista. Um dentista que estava lá perto. E aí o dentista olhou para os dentes do meu filho, que era pequenininho, e falou: Yala, eles falam assim, Yala, eu quero estar vivo quando essa criança precisar de ir no dentista. Eu, quando me traduziu, eu faltei cair para trás, porque eles não são assim, não tem costume de cuidar dos dentes, porque ainda mais que o dente cai. Então, assim, o meu filho não está tendo o cuidado que precisa, né? Os avós dele estão doentes, tem um avô, o avô, né, no caso, tá com câncer, a avó tá super doente também, e a criança fica ali, né?
Eu Ai, meu Deus, só. o que que eu vou fazer É, aqui? O que que eu vou fazer? Isso é um caso realmente inédito. Nós temos um palestino falecido no Líbano e nós temos isso aqui, e um menino retido com o pai falecido agora. Quem puder entrar em contato comigo, por gentileza, vocês sabem como me encontrar, Dani Bogione no Instagram, tá? E alguma autoridade que também quiser entrar em contato comigo, para eu tentar entender como eu posso ajudar o Moisés. Nem tanto a Gabriela, isso. mas o É mais o Moisés. Moisés. Eu queria tentar Ele ajudar não o sabe Moisés. mais o português. Ele não sabe mais. Se eu E eu achasse que o percebo. Moisés estivesse melhor lá, Gabriela, eu não vou te mentir. Se eu achasse que ele estivesse melhor lá, inclusive em outros casos, eu tentaria trabalhar em você, com você. Olha, Gabi, Sim, aceita. para Ele aceitar. tá, entendeu? Olha, ele tá bem, ele tá assim. Agora, você me falar que ele é um palestino no Líbano, já acabou para mim aí, tá? Porque esse menino não tem direito à escola, Nada. Exatamente. tá? Não tem. Eu quero saber que conta que eles vão, que conta que você me faz, ele está indo à escola ou não e como esse menino é registrado? Não tem registro lá. Eu quero saber o que está acontecendo. Ele está indo em escola islâmica, talvez? Aí é outra coisa, que aprende o Alcorão o dia inteiro, não é Isso. 2 mais 2 é 4, não é tabuada, não é É o matemática, Alcorão. não. É o Alcorão só que aprende. Isso não é escola, isso é educação religiosa, que é uma outra Isso, coisa. Pode ele estar indo numa exatamente. coisa desse, não no aquilo que conhecemos como ensino fundamental, né? Então, nós precisamos ajudar o Moisés. Porque, como eu falei, eu falaria, não, Gabi, deixa ele fazer os 18 anos dele, e daí tem mais quantos anos de vida ainda para vocês, né, Sim. se cruzarem de novo o caminho e recomeçarem um É. relacionamento de mãe e Uhum. filho ali. Eu não acho que o Moisés está seguro. Eu estou ouvindo um menino que, como eu falei, palestino, não documentado, numa terra onde o palestino não é reconhecido, perdão da expressão, não vale nada na cabeça deles, Exatamente. perdão da minha expressão, tá? Na cabeça daquele local. Um menino com os dentes todos cariados. Eu vi uma coisa no Instagram dela, eu tô achando ele muito magrinho. Eu não sei. Eu acho que ele é um menino, ele é brasileiro. Nascido no Brasil, filho de brasileira. Esse menino precisa retornar para casa. Ele não está Precisa. bem, né? Isso aí é o nosso apelo, então, a quem estiver assistindo e puder nos ajudar. O Gabriel, o Moisés Moisés. precisa. Quem que é o Gabriel, hein? Vai chegar Gabriel para mim, olha aí, tô falando. Já me sopraram no ouvido que tem um Gabriel. O Moisés precisa voltar para casa, junto à mãe dele, a professora, que trabalha 2 turnos, trabalha muito, está tentando fazer de um a tudo, ela está tomando os passos certos, ela não está dando aqui tiro fora e fazendo coisa errada no meio do caminho, nessa tentativa de buscar o filho, ela não desrespeitou leis locais, ela poderia ter chamado a polícia, mesmo a embaixada falando não, não fez, ela está respeitando as leis locais. Então, vamos tentar ajudar a Gabriela da maneira que pudermos. Eu sei que muita gente assiste isso aqui, muita gente de peso. Eu gostaria Sim. de pedir pelo menos, meu senhor, minha senhora, uma orientação para eu passar para a Gabriela. O que a gente pode fazer, tá? Parecia mais simples, talvez não seja tão simples, mas a situação é essa. Ele é um brasileiro perdido na Palestina, porque o pai é falecido. Não venha me meter xaria aqui, não, porque nós podemos, existem brechas, inclusive nas leis islâmicas, por Sim. favor, Sim. né? Então a gente está precisando disso aí, é uma coisa que eu acho que talvez seja bem fácil de resolver, depende aí daquilo que você puder oferecer para a Gabriela. Gabriela, se alguém entrar em contato com você, passe por mim, passa para mim, porque como eu falei lá Pode deixar. atrás, as mães de Aya e as mães de Sharia, infelizmente, têm sido feitas de vítimas, elas já são vítimas, mais uma vez, por Sim. profissionais sem escrúpulos que roubam de vocês, que cometem basicamente estelionato em cima de vocês. No desespero, vocês fazem de tudo. Falou, eu De posso pegar seu tudo. filho para você. Sai dinheiro para a conta deles, né? Então tem Foi. essa Foi muito máfia, Pix. Uhum. tem essa. Gente, profissionais bons e ruins existem em qualquer lugar, em qualquer setor. Então, passe por mim, Gabriela, porque eu quero ver o que está Tá. acontecendo e eu não quero que você seja enganada mais uma vez, que eu não gosto disso, não. A menina é uma maldade, né, gente? Vocês aí. É É uma um maldade. A sofrimento. moça, essas meninas, não é só ela, não, que foi lesada, não. Não é só ela, não,
tá? Que passam aqui por mim. Outras também que foram lesadas. Vou buscar o seu filho. Não sabe nem o que é uma convenção de Haia, o doutor. Não sabe nem o que é uma convenção de Haia. Né, doutor? Né, doutora? E tá aí, ó. Lesando os outros, uma pessoa que ela já passou por coisa que você nunca, provavelmente irá passar na vida e não sabe a dor que ela tem. Você não sabe a dor que ela tem, você quer saber? E daí? Chegando o meu Pix, eu tô beleza, né? Eu vou investir naquele carro novo, naquela casa de praia, na mensalidade do colégio do Paulinho, que tá bem aqui, bonitinho em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, tá tranquilão, Paulinho. Meu Paulinho tá bem, o Moisés dela não está, não quero saber, ainda vou roubar dela. Né, gente? Que legal, né? Que Exatamente. bonito. Um detalhe assim que é muito importante é a questão da língua, né? Ele não tá mais entendendo português. Eu achei que o pai prometeu que queria falar com ele em português, e quando eu ligava para falar com Moisés, depois de um tempo eu percebi que o pai sempre estava de fone, para o filho não ouvir minha voz. E o pai dele morreu em outubro. Outubro, novembro, dezembro e janeiro. Quando eu cheguei lá em janeiro, o Moisés já não sabia, ele não me entendia, né? Eu sei um pouco de árabe, um pouco de inglês, e aí eu fui falando com ele, eu percebi que ele tinha esquecido. Então, assim, durante esses 2 anos, né, quase 2 anos, ele não teve acesso à língua portuguesa. Então, isso foi uma outra maldade que o pai fez para romper esse vínculo comigo. E agora, a família que eles fazem? Eu ligo lá, eu tenho contato com a família uma vez, por causa do fuso horário, geralmente 1 a 2 vezes na semana, e lá para janeiro, fevereiro, o que eles estavam fazendo? Eles pegavam e falavam, Moisés, fala aqui com a Gabi, né? Fala aqui com a Gabi. Não falava, fala aqui com a mamãe. E aí eu falava em inglês, falava em francês, que ele sabe francês. Eu falava, Moisés, eu sou sua mãe, você é meu filho, a mamãe te ama. Toda vez eu falava, né? Isso. Para o menino saber. Então, assim, além dele não estar tendo acesso à língua portuguesa, né? Eles fazem isso para fazer de tudo para o meu filho esquecer que ele tem uma mãe, né? Inclusive, ele já chama a tia de mãe, ele chama a avó, ele chama todo mundo de mãe. Aí agora, eu acho No shopping foi chocante que para mim. foi Imagino como é que você se sentiu. nossa, até agora no hotel, que ele chegou a levar ele lá pro hotel, e aí quando meu tio saiu, ele viu que tinha gente lá fora do hotel. Se caso eu quisesse ficar com o menino, ele ficou dentro do meu quarto, me observando como se eu fosse uma criminosa. Eu brincando com meu filho. Então, são humilhações, assim, sabe? Como que a minha criança, né, tipo, no caso, meu filho, tá sofrendo no meio disso tudo e que não tinha necessidade. Eu tenho certeza que poderia ter sido diferente de alguma forma. Eu errei, eu não deveria, né? Igual a pessoa fala, por que que você deixou? Mas eu deixei com o pai e agora ele não está com o pai. Agora ele não está com o pai dele, né? E eu sou a mãe. Aí não dá para crucificar uma criança que perdeu o pai e também perdeu a mãe, né? A mãe Perdeu a dele ainda mãe. está aqui. É, mas para todos os efeitos, a mãe é a tia, né? Eles resolveram dessa maneira e tá tudo certo. Resolver. É aquele. Bom, só o seu relato já é um alerta em si só, né? Sim, Aquilo que eu sempre sim. falo com vocês, meninas. Não é brincadeira, tá? E Não não é é. porque é Líbano, não. Poderia ter sido a França também. Vamos falar dos casos no canal? Poderia ter sido a Suíça, de Neide Sim, Moara. Poderia ter sido a Irlanda, Raquel não. Cantarelli. Outras Irlandas que eu tenho no canal, Irlanda aqui, ó, no canal, tá? Dá uma olhada, uma procurada que vocês vão achar os casos das mães mesmo que vieram contar. E temos várias. Estados Unidos, temos casos também. Estados Unidos, Unidos tem. inclusive, Gabriela, ela foi presa. Ela levou a criança, né? Ela foi mãe de Aya. Ela sequestrou o próprio filho, coitada, apanhava dia e noite lá nos Estados Unidos, Sim. voltou com o menino pro Brasil. Chegou no Brasil, entrou Aya, vindo dos Estados Unidos, o cara entrou com Aya, prenderam a menina. Prenderam a menina, tá? No Brasil. Ela Gente, foi meu Deus. presa. Ela foi presa. Ela teve realmente a punição criminal. Então é isso que acontece, tá? Eu gostaria que vocês também nos comentários, se quiserem dar uma dica pra gente e dar um oi Sim. pra Gabriela, tenta não condenar essa moça não, tá? Eu já briguei com ela muito mentalmente até eu conseguir fazer isso.
Eu já briguei com a Até eu Gabriela mesmo. muito. Até eu conseguir estar com o estado de espírito para falar com uma mãe de Sharia, que não é fácil você sentar na frente de uma mãe dessa. O que você fala com ela? O que você fala com ela? Ela errou? Errou! Ela sabe disso, mas por quê? Ter um filho com outro homem deveria ser uma sentença de morte. Mas, Dani, é. Então, E a gente precisa tem muita culpa, né? E é por isso que eu faço acompanhamento psicológico com psicólogo, porque a gente sente muita culpa e eu preciso seguir em frente, né? Me perdoando pelos meus erros e indo atrás, né, de consertar isso, porque meu filho não tem culpa disso. Né? Não é fácil. É complicado. Mas eu quero uma coisa que é muito digno de você nessa altura do campeonato, mesmo sabendo que seu filho está mais para lá do que para cá, ele está muito mais para lá do que para cá, você ainda está procurando ajuda. Ela ficou um inferno atrás de mim para fazer essa entrevista, tá? E outra coisa, eu quero saber no final, aliás, eu esqueci de te perguntar, vamos terminar assim. Você quer algum dinheiro, Gabriela? Você quer essa No início do indenização ano, da morte dele? não, sim, em relação à indenização, eu quero o que eu tenho direito, que é a indenização. E se eles falarem com você, Gabriela, não te dou nada, não vou te dar a indenização da morte dele, nada, o seguro, nada, mas você tem, Moisés, pode levar. E aí? Ai, é meu filho. Acabou? Nossa, só de pensar, Fechou para nossa, você. vou levar minha roupa, leva tudo, mas entrega meu bebê, porque que hoje já não é mais um bebê, né? É uma criança já tem 5 aninhos. Ele tá bem É grandinho, e só o ele é que alto, né? Então é ele é. isso. Então, Gabriela, ela abre mão do seguro, que é, né? Ela é casada com esse rapaz, ela é viúva. Ela abre mão, ela está falando aqui em câmera, isso está registrado, que ela abre mão de qualquer. É isso, Gabriela? Você confirma o que você está Isso. falando? Ela abre mão de Eu abro qualquer mão, vantagem financeira ou econômica que seja, inclusive, cabível a você pelo Moisés. sim, eu abro mão de toda a questão financeira, do seguro de vida, é, de bolsa, do que tiver no nome do pai dele, para ter meu filho. Eu quero ter meu filho comigo no Brasil. É só isso que eu quero. Eu não quero nada mais, porque eu preciso dele comigo. Ele precisa de mim, principalmente, né? Ele precisa de mim, porque é mãe, né? Eu sou mãe, eu pari e eu nunca imaginei, gente, que eu fosse passar por isso. Nunca pense que não vai acontecer com você, porque acontece. Acontece mesmo e a realidade é cruel quando a gente se envolve com esse tipo de gente, assim, né? Desculpa a palavra, assim, a forma de dizer. Mas é cruel, é cruel. E eu não quero que meu filho pague por esse erro de eu ter deixado, né? Ir com o pai. Que, que coisa mais O que que você absurda, né? A acreditou, gente, hein? Você acreditou em quê, dona Gabriela, eu nessa? acreditei que ele iria trazer. Agora, pensa, eu já superei isso, porque superei assim, né? De tanto me culpar, eu vi que eu ia adoecer, de tanta culpa, de tanto pavor, por pensar nesse erro que eu cometi contra o meu filho. Foi um erro, porque eu que cuidava dele, né? Não é, o pai é totalmente diferente da mãe, era eu que cuidava, eu que fazia de tudo. E eu acreditei, eu acho que no fundo eu queria que a gente ficasse bem. E Entendi. foi pior, porque aí o inferno, quando além dele estar com meu filho, ele me torturava, né? Tinha vez que ele falava que não tinha como, porque eu tinha que adaptar os horários, se eu quisesse eu tinha que ligar de madrugada, né? E aí eu botava para despertar para falar. Ele não atendia. Então, depois ele falou que ele não tinha autismo nenhum. Eu falei assim, tá, mesmo que não tenha o diagnóstico, né? A gente tem que ir trabalhando, igual a médica falou no Brasil, mas então foi uma Eu acho que tortura. ele não vai. Isso aí não. Bom, É, eu acredito que eles não vão trabalhar nisso, não, tá? Isso aí. Se o menino não tem dente na boca, né? Imagina um, eu fico um desesperada. diagnóstico. Não. Então é muito complicado. Ele está sem dentes na boca, tá tudo podre, né? Pelo que Os entendi. da É frente tá uma tudo asepsia estragado. básica aí que temos, que são escovar os dentes. No caso, não estamos tendo escovação Sim. para Moisés, né? Não, ele tá ótimo lá, tá maravilhoso, tá muito Ah, bem. nossa, Não tá, não. Eu gostaria muito de ver o Moisés no Brasil. Eu acho que ele tem que voltar para casa. eu também.
tá? E ela tem rede de apoio, a irmã dela entrou comigo, e a irmã maravilhosa também. A Sim. irmã falou, minha irmã, uma cabeça de vento. Jadiane falou comigo. Vem cá, Bianca. Tudo feia. Vem, seria linda, vem. Não, ela me salvou. Ela botava lá no meu YouTube. Dani, quando a Gabriela tava no Líbano, eu tava com raiva dela, a gente tava brigada Obrigada por causa do Dani. Mas eu era uma Jadiane de internet, eu procurava muitos gringos, porque na minha cabeça eles eram um casal perfeito. Então eu mandava mensagem para italiano, eu trocava nudes, era assim. Aí o Tia da Agonia, assim, me ajudou muito, a história, o caso da Lohane, né? Assim, aqueles gritos que você dava. E assim, eu me libertei total disso, graças a Deus. E ela me salvou. Procurei terapia, voltei a falar com a Gabriela. Na época a gente estava muito brigada. E quando ela falou comigo no Líbano não, Tava na Espanha, ela falou assim: Bianca, eu quero terminar com o Dani. E eu falei, termina e segue a Dani. Mandava os vídeos. Eu falei, você assistiu? E eu via que ela não assistia, ela não dava conta. O que acontecia? Que eu acho que acontece com outras também. Eu começava e eu via que eu estava naquela história. E a verdade era muito dura. E eu não conseguia. Aí depois eu fui assistindo na base do choro, porque a gente assiste na base do choro, viu, Dani? Eu assistia vídeos na base do choro. Eu falava assim, eu preciso de sair daqui. Como é que eu vou sair? Aí eu assistia outro, chorava. E aí a terapia foi me ajudando, e a Bianca também. E outras que iam lá no meu YouTube. Ô, Jadiane, vai lá assistir a Sobrevivendo na Turquia, pra você ver que você é um conto de fada, não sei o que. Eu ficava, nossa senhora. Eu ficava brava. Eu ficava, só que eu gente. sabia. Mas A Bianca isso foi uma recuperação aí, porque a Bianca entrou atrás de mim e falou: Dani, olha, pelo amor de Deus, a minha irmã é meio que Jadiane, entendeu? Ela é meio Jadiane. Agora ela tá falando que ela era também, então foi uma salvação inteira da família. Aí a Gabriela entrou em contato comigo, eu falei, gente, nossa, eu tenho que pegar essa menina, calma. Na hora que eu comecei a ver os elementos, eu falei, isso tá muito atípico, isso tá muito estranho, tá? O Líbano, a embaixada falou que são várias, 10 por dia. Quantas tem o pai falecido? E quantos são refugiados palestinos? Pelo amor... Gente, para. Bianca, o que você acha? Você acha que seu sobrinho volta? Hoje é muita oração e muita consciência, por isso que eu falei muito para a Gabriela, você precisa de ir, você precisa de falar isso. E todas as minhas amigas, eu conto os casos, assim. Todas, mando para todas aqui em Brasília, porque é uma coisa muito delicada, mexeu com a nossa família. Então, assim, para você que assiste, igual eu, e está conversando com gringo ainda, para com isso, porque você vai mexer com a estrutura da sua família inteira, sabe? Eu sofri muito também, toda a nossa família, porque o Moisés foi tirado da gente muito cedo, muito, muito cedo. Então, não pense que um relacionamento com um estrangeiro que você está aí falando e assistindo a Dani enquanto a gente está arrumando a casa, que isso só vai ser entre você e o estrangeiro. Não vai ser entre países, vai ser entre famílias, você vai mexer com uma história inteira, com vidas, tá? Eu também pensei muito na família do falecido, porque eu pensei, cara, imagina a avó desse menino, sabe? A tia, eu não ia querer deixar. Se fosse eu não ia deixar. Tá? Começando daí. Se eu sou tia, minha irmã morre e vem alguém de outro país, não busca. Não vai buscar. Eu ia sumir com essa criança, porque essa criança é. Então, assim, gente, para com isso. Eu acho que eu, como assisto o canal, como participo do Gargarejo, a gente tem que parar. Tem que ouvir o que a Dani orienta e praticar o que é orientado. Porque você vai acabar com a estrutura da sua família. As irmãs vão sentir, todos os familiares de um lado e de outro também, porque as pessoas lá também estão sofrendo, né? Todo mundo vai sofrer. Caos geral, né, Bianca? Muito bem falado. Nossa, Bianca. Você mexe com vários países. Você mexe com lá, você mexe com o Brasil também. Com certeza as pessoas lá também estão tristes, estão temerosas, porque sabe que ele tem uma mãe que ela vai recorrer também. Então, a gente na internet tem que parar de achar que a internet é entretenimento. Que entretenimento vai jogar vôlei, vai fazer alguma coisa, mas não é entretenimento, sabe? Eu, assim, sou muito grata a Deus. Eu oro muito pelo seu trabalho, porque você transformou minha vida. Mas qualquer terapia, assim, sabe? Eu tenho um caderninho, vou assistindo. Ela anota tudo. Anoto tudo. Olha, muito obrigada.
Imagina, obrigada pelo seu depoimento Muito aqui, obrigada. né? Foi Obrigada por muito, ter tá desistido. vendo, né, gente? Olha que linda essas duas irmãs, que lindas esse relacionamento entre as irmãs, uma apoiando a outra. É isso que a gente gosta de ver, realmente. Você falou uma coisa, se eu fosse a família, eu também não deixaria ir, mas eu vou falar. Ele foi sequestrado, Bianca. Ele foi Sim, sequestrado e ele não está em condição favorável aí lá no Líbano, não, sabe? Sim. Igual eu falei com a sua irmã, se eu soubesse que o Moisés está indo numa escola boa, que ele está sendo bem direcionado na vida, ele é palestino no Líbano, ele não está Sim. bem. Ele É muito nunca vai risco. ficar bem, Não. tá? Ele nunca vai ficar bem. Então, é por isso que a gente precisa do retorno do Moisés, para ele Sim. voltar para o Brasil, ficar num país estável, politicamente estável, economicamente estável, com certeza, Sim. Com tá, certeza. gente? Não brinquem com isso, não. Sim. Ele tem que voltar, porque o status dele, esse menino vai ser refugiado para o resto da vida, porque a avó dele perdeu o filho, né? Eu sinto muito pela avó dele, não é fácil perder Sim. um filho, mas a mãe dele está viva. A Sim. mãe dele está viva e nós precisamos de retornar o Moisés para casa, porque ele não foi levado por uma via direita. Ele foi levado Sim. sim, sequestrado. Eu tô bem achando, sabe, Bianca, no começo eu falei, ué, então, que rapaz legal. Olha aqui que eu pensei. Ele faleceu, o menino tá lá, aí são os familiares que não querem soltar. Não, ele já tinha retido a criança Já, antes. já. É clássico, Ele Charlie. obrigou, né, assim, a questão da gravidez, né? A Gabriela teve muita crise. A gravidez foi terrível, né? muito Ela difícil. rapou a cabeça. Então, assim, ele Menina, eu obrigou. vi a cabeça rapada. O que que foi isso? Foi crises Foi antes da crise gravidez. de. Não, foi crise no período que ele estava querendo ter filho, né? Eu tive uma gravidez por. Ai, não gosto nem de falar. Como se fosse por violência psicológica mesmo, insistência. E como eu estava muito vulnerável, né, com depressão, eu não estava conseguindo nem pentear meu cabelo. Sim, E aí eu acabei rapando, e depois, quando eu rapei, eu me senti um pouco melhor, eu gravei o vídeo e tudo, mas só depois de uns anos que eu fui entender o porquê disso, né? Eu tava com a vitamina super baixa. Uma pessoa que é responsável nunca iria exigir de outra para que engravidasse, né? E eu acabei cedendo por pressão psicológica mesmo. E aí eu tive uma gravidez horrível, muito difícil. Graças a Deus que eu tinha um plano de saúde, apesar que aqui no DF a saúde é razoável em relação aos estados, né? Uhum, Mas foi muito difícil, né? Eu uhum. fui empurrada, eu sofri violência doméstica. E uma questão que eu me arrependo muito de não ter denunciado, mesmo que a Delegacia da Mulher não seja tão efetiva, não acolham as mulheres de uma forma ideal sempre, denuncie, porque se eu tivesse tido força de ter denunciado, né, as coisas não poderiam não ter chegado onde chegou. Então foi um outro erro meu, viu, Dani, de não ter feito Não as ter feito uma denúncia denúncias formal, um BO, formal abrir um na BO. Não delegacia, tem um BO isso. contra ele, nada? Não, Não. porque também eu me mudava muito, né? A gente se mudava, Uhum. viajava demais. Mas isso também não era desculpa, seria Tá certo. Eu tô importante. vendo aqui, eu vou, se você me der permissão, eu vou colocar as fotos na edição, É, pode ser? Na pode, edição? Posso colocar ou tá. não? Eu posso mandar áudio, pode sim, eu posso te mandar outras também. É só. Isso aí foi por causa da Bianca, vem pra cá. Sabe o que a Bianca fez? Quando ela viu que eu Olha tava aqui. muito mal, Hum. e aí eu queria rapar a cabeça, aí ela, não, vamos te maquiar. Aí eu não fiquei tão mal que ela me maquiou, ela que tirou essas fotos, entendeu? Pra mim ver que eu tava bonita mesmo careca, né? E eu até encontrei mulheres que estavam aqui em Brasília com câncer e perguntavam, nossa, como é que você faz? Eu, não, é que eu É, rapei. eu achei que É, você tinha adoecido, aí eu não quis não, perguntar. pois é. Aí eu, não, eu só rapei. Deixa eu despedir aqui. Fica aí pra gente despedir também, tá, Bianca? eu Pessoal, é podia ter isso. desmaquiado. Não, relaxa. A linda da Bianca e a linda da irmã dela, a dona Gabriela, estão aqui para despedir de vocês agora. Vejo vocês nos comentários, como sempre. Olha a fogueira da Inquisição aí, tá, galera? Pelo amor de Deus, ela já passou por muita coisa na vida. É. Parabéns, essa amizade das duas aí, ó. Você viu? Brigaram. Porque ela tentou chamar a atenção da irmã. A irmã falou: Não quero saber, maluca, não quero saber. Exatamente. Mas ela tentou. E
você tem uma base sólida, elas são amigas, é claro. Foi uma briguinha boba, ela vai chegar para tu e falar assim: você estava certa, me ajuda, estou precisando da sua ajuda. Acabou, gente. Isso é família. É assim que isso é feito. Isso é que eu gosto. Muito obrigada, meninas. Fiquem com Deus. Obrigada. Se Deus quiser, Beijo, Dani. teremos notícias melhores, tá? Se Deus quiser. Sim, obrigada, Dani. Imagina, por nada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.